É uma alegria estarmos novamente juntos a partir de já. A trilha principal norteadora das apresentações que se darão a partir desse momento é a Conferência de Sistemas e Tecnologia Militar, CSTM. Bem, nessa direção, então, nós prosseguiremos com a programação e teremos a oportunidade, neste momento, de ouvir o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também o brigadeiro do ANR1, José Wagner Vital, que é coordenador do Comitê Aeroespacial do SINDI. Eles vão aqui realizar uma apresentação conjunta. Nós iniciaremos com a fala do deputado Eduardo Bolsonaro e, em seguida, ouviremos o brigadeiro José Wagner Vital. Então, gostaria de convidar para que venha ao palco o deputado Eduardo Bolsonaro, por favor. O tema da apresentação, Space Business, como o Brasil pode entrar nesse negócio. Senhor deputado, fique à vontade, o senhor tem a palavra. Obrigado. Hoje esqueci meu relógio, vou ter que começar aqui no celular mesmo, mas se Deus quiser vai dar certo. Inicio agradecendo aqui ao Coronel Gomes da Costa, seu filho ontem, Heleno, junto conosco aqui na abertura. Muito honrado e prestigiado por fazer aqui a minha primeira apresentação sobre o Centro de Lançamento de Alcântara, até porque até hoje, quando a gente tinha a possibilidade de falar alguma coisa, era na Comissão de Relações Exteriores ou em alguma audiência pública. Então, muito obrigado pelo convite. E, na minha sequência, a pessoa que realmente entende do assunto, que é o brigadeiro Vital, que vai falar aqui das perspectivas futuras e como que a gente vai poder aproveitar melhor essa oportunidade de um mercado trilionário, né, brigadeiro? Porque aqui, como eu falo aqui, é mais um passo, não é nem o primeiro e certamente não será o último passo desse maravilhoso centro de Alcântara, que eu costumo dizer que é mais um daqueles presentes de Deus. Por quê? Primeiro, que quis Deus que não fosse a barreira do inferno, tá? Antes que digam que eu sou do gabinete do ódio, barreira do inferno é a localidade do Rio Grande do Norte, que abrange também o centro de lançamento. Só que devido à povoação, né, a urbanização que se deu ao redor da cidade, optou-se estrategicamente por mover para Alcântara, uma cidade a 32 quilômetros de São Luís, no Maranhão, quase que inabitada, né? Tem um pouquinho ali de população quilombola, que inclusive o governo Bolsonaro, eu vou falar mais adiante, libertou esse pessoal das ONGs. Eu vou me reservar para falar um pouco mais adiante, eu fico nervoso aqui para falar, porque a gente sabe de alguns detalhes, mas é um local privilegiado. Por quê? Porque fica na beira do mar, existe uma baía, dá para fazer o transporte dos componentes para a região do centro de lançamento facilmente. Tem um aeroporto, é a maior pista da região norte do Brasil, e tem aquelas coisas que só Deus nos dá, né? Cerca de 260 dias de sol por ano, o que dá uma janela de lançamento quase que para o ano inteiro, e devido à proximidade da linha do Equador, está ali na latitude 2 graus e 18 abaixo da linha do Equador, faz uma economia não só de 30% do combustível, o que barateia o lançamento, mas se nós pensarmos que o foguete ele vai ter um tanque de combustível menor, isso também significa dizer que dá para acoplar mais satélites, ou seja, dá para você fazer um lançamento ainda mais barato. Vale lembrar que países como Israel fazem um lançamento contrário à rotação da Terra. Dá para fazer? Dá para fazer, mas o preço disso vai muito lá em cima. E quase que inexiste a exploração comercial, né? A exploração fica apenas sendo daquele governo, daquele país. Então, está aqui um presente que Deus nos deu, Alcântara, um pouquinho mais do centro de lançamento. Agradeço aí o brigadeiro Vital, que me enviou essas imagens. E eu vou falar um pouquinho desse histórico, de como é que tudo começou. Começou lá em 1983, o governo militar, que normalmente tem uma visão de longo prazo. Hoje em dia, os políticos é mais comum eles se preocuparem só na próxima eleição, daqui a 4 anos. Em 1833, eles designaram a área para fazer o centro de lançamento de Alcântara. E começou a realmente a funcionar através de 1989. Durante os anos 90, ocorreram diversos lançamentos, tá? Eu estou aqui fazendo um resumo, não vou me detalhar em cada um deles. E, como nosso compromisso é com a verdade, está lá, o FHC assinando o Acordo de Alcântara. Infelizmente, esse acordo foi rejeitado em 2001 no Congresso. Foi um grande debate, ele passou por diversas comissões, CREDEM, Ciência e Tecnologia, dentre outras, tentou se amadurecer
o máximo possível antes de chegar no plenário, mas foi rejeitado. Em 2002, né, o FHC também assina um acordo com o governo ucraniano para que se comece a usar o centro de lançamento através da Ucrânia, que está aí entre os 3 países top nessa área. E, infelizmente, no ano subsequente, vocês devem conhecer, né, a tragédia de Alcântara, foram 21 falecidos num acidente que explodiu o local. E vale lembrar, como é uma área muito específica, gente, o principal que você tem aqui são os recursos humanos. Existem pessoas que elas estudam só para isso. Então, quando você fala, e não foram 21 pessoas que foram substituídas e amanhã você vai fazer um concurso ou um chamamento e essas pessoas serão substituídas. Não. Existem determinados engenheiros que eles vão ter que fazer praticamente uma nova universidade, se aprofundar de novo nos estudos. Enfim, leva um tempo para você realmente conseguir colocar de pé um projeto dessa grandiosidade. Aqui está o nosso amigo Trump. Não comentarei sobre política. Vou me ater aqui ao tema. No primeiro encontro, em março de 2019, o presidente Bolsonaro tomou posse 1º de janeiro de 2019. Em março, na sua primeira visita aos Estados Unidos, aquele que eu considero o maior gol desse encontro foi a assinatura de um acordo muito semelhante àquele de 2000, mas com algumas pequenas diferenças, mas também com os Estados Unidos. E, repara só, eu fiz questão de colocar aqui os anos para que você consiga ver que no mesmo ano que foi assinado, no mesmo ano ele foi aprovado, não só na CREDEM, que eu presidia, né, o meu grande orgulho enquanto presidente da CREDEM foi a aprovação desse acordo. Agradeço, inclusive, a bancada do Maranhão, ao relator Hildo Rocha, ao Aloysio Mendes, o Pedro Lucas Fernandes, e todos aqueles que se engajaram nesse projeto, né. Inclusive, não teve resistência do governador Flávio Dino, pela razão óbvia que comunista também gosta de dinheiro, né? Às vezes até mais do que o capitalista, e foi aprovado na CREDEM. E aqui surgiu um grande dilema, né? Falando um pouquinho dos bastidores da política. Qual seria ele? Deveríamos passar esse acordo pelas outras comissões para que ele chegasse maduro em plenário, ou deveríamos tentar colocar ele direto em plenário para votação? Foi um momento de discussão, mas prevaleceu a visão do relator, do Hildo Rocha. Falou, Eduardo, não precisa ficar passando por tudo quanto é lugar. E a estratégia da esquerda, que ele tramitasse em todas as comissões. Que uma comissão a mais são 6 meses. 2 comissões vai quase 1 ano. Antes de colocar o acordo de Alcântara, assinado em março, em votação, eu queria colocar ele já em julho, o que a oposição fez? Dá um tempo para a gente. Eu já sabia que era procrastinatório, que era só para ganhar tempo para tentar atrasar as coisas. Mas, no jogo democrático, às vezes é preciso ceder, e nós fizemos um acordo. Várias mídias interpretaram como uma derrota do Eduardo Bolsonaro à frente da CREDEM, mas o meu compromisso não é com a mídia, o meu compromisso é com a aprovação do projeto. Fizemos 3 audiências públicas, sendo que praticamente todo ano, a cada 2 anos, as Forças Armadas e a FAB, né, fazem uma missão com delegações de deputados para conhecer o CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Então, ali na CREDEM, todo mundo já conhecia o Centro de Lançamento, todo mundo já teve contato com os militares, todo mundo teve meses para ter contato com o acordo assinado entre os presidentes Bolsonaro e Trump. Então não tinha mais o que amadurecer a matéria. Todos já estavam com as suas convicções formadas. E assim, enviamos para o plenário. O deputado Arlindo Schnagler ainda fez uma questão de ordem, que foi acatada pelo Rodrigo Maia, atrasou ali mais 1 mês e meio a análise dessa questão de ordem, mas finalmente foi aprovado. Uma vez aprovado na Câmara, o que acontece com o acordo? Ele vai para o Senado. No Senado, a CRE, que era presidida pelo senador Trades, também aprovou, e no mesmo dia, verdade seja dita, o Davi Alcolumbre colocou em plenário do Senado e foi aprovado. Então foi um trâmite super rápido. Tá? Não é muito comum vocês conseguirem ver um acordo, ainda mais dessa magnitude, com os Estados Unidos, que sempre tem a questão ideológica da extrema esquerda, de ser contra. Tudo que vem de acordo, Estados Unidos e Israel, vocês vão ver a resistência da extrema esquerda dentro da CREDEM, dentro do Congresso, mas graças a Deus foi aprovado. E aqui eu destaco a figura de 2 pessoas nessa aprovação, né? Aquele que eu digo que foi o mais assíduo debatedor das audiências públicas, uma pessoa de paciência invejável, que hoje em dia é o comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Batista Júnior, e também o Brigadeiro Flávio, que era quem estava à frente
da assessoria parlamentar da aeronáutica. Então, são duas pessoas que realmente eu faço questão de destacar e que tem certamente seu nome escrito na história na aprovação do Acordo de Alcântara. Se o Brasil hoje está sonhando com o uso comercial dos centros de lançamento, isso aí passa por esses dois servidores. E a história que eu ia contar é essa daqui, lá do começo. O Bolsonaro entrega títulos de propriedade de propriedade de terras no Maranhão. Hoje, 125 famílias foram beneficiadas com a regularização, né? Inclusive, ele foi lá, estava a Tereza Cristina, o próprio ministro de Ciência e Tecnologia, né, o nosso astronauta Marcos Pontes, também que é um entusiasta desse projeto. E eu faço questão de colocar isso aqui, aspas do presidente da República. Em 2 anos de governo, nós entregamos mais títulos do que 20 anos de governos anteriores. É uma marca histórica. Agora, parece que não havia interesse em dar o título, porque o homem sem título, apenas com a posse, ele é um homem ainda em situação de quase escravidão. E cada vez que te entrega um título, isso deixa de existir. Não tem preço você ter propriedade de alguma coisa. Essas pessoas estavam desde os anos 80 num processo de remanejamento dos arredores do centro de lançamento. Por uma razão óbvia, né? Uma explosão ou um acidente poderia acabar ferindo até atingindo fatalmente essas pessoas. Então, para resguardá-los e protegê-los, estava sendo feito isso. No entanto, ONGs queriam intervir nessas negociações entre o governo, entre as forças e a população local. E nunca davam para eles o título. O que queriam fazer era, inclusive, o título coletivo, para que, se uma vez uma pessoa dessa ganhasse um título, todos ganhassem. E se essa pessoa quisesse vender a sua terra por um motivo qualquer, quer pagar um tratamento de saúde da mãe, quer comprar um carro, quer se mudar, passou no concurso público, arranjou um emprego em outra cidade, ele não poderia, porque seria coletivo esse título de propriedade. Ficam brincando com a gente da teoria da conspiração, mas isso daqui é um exemplo de comunismo, né? E o que o Jair Bolsonaro fez, com o apoio das Forças Armadas? Conseguiu colocar o título individual para cada um deles. Então, se ele quiser reformar a casinha dele, agora ele sabe que a casa é dele. Não é uma casa alugada, não é uma posse precária. E isso daqui, que ele está fazendo o presidente, em 2 anos de governo, nós entregamos mais títulos do que em 20 anos de governos anteriores. Ele está libertando essas pessoas. Presidente Bolsonaro ainda vai ter um busto na frente de cada acampamento do Sem Terra. Pode anotar aí. E nesse centro de lançamento, inclusive esqueci de falar uma outra característica positiva, é que ele fica de frente para o mar. Então, no caso de algum lançamento que venha na sequência a cair, ele não cai numa área habitada. Então, é só benefício. É só benefício. E esse projeto ele tem um potencial social gigantesco, que é retirar aquelas pessoas da pobreza. Aqui do lado do Brasil, tem a Guiana Francesa, né? A nossa maior fronteira é com a França. Tem a cidade lá chamada Kourou, que não fica exatamente no litoral. Quando a França faz o lançamento, eles têm que atravessar o oceano com material, depois transportar o material, que muitas vezes não é pequeno, até o centro de lançamento, pela via terrestre, para daí fazer esse lançamento. Kourou hoje é a maior renda per capita da América Latina, mas antes era uma população miserável. Então, se tem uma maneira da gente ajudar socialmente a esses descendentes de quilombolas, a essa população, muitas das vezes na pobreza, é através do centro de lançamento. Eu fui lá no centro de lançamento Kennedy, nos Estados Unidos, e existe um museu, tem um turismo por trás daquilo, alimenta a rede hoteleira, as pessoas compram depois produtos, por que não comprar talvez artesanatos da população local? Enfim, dá para você fazer de N maneiras, dar dignidade para essas pessoas. E de fato, como disse o presidente, né, não tem preço você ter a propriedade de alguma coisa. Eu tive junto com ele, e a emoção das pessoas era contagiante na entrega desses títulos. Porque muitos deles até faleceram na fila para receber esse título de propriedade. E a questão que fica é, e agora? Está o centro de lançamento, Deus queira ano que vem, comecemos com a parte comercial, o Brigadeiro Vital vai falar um pouquinho dessa parte,
Mas será que isso aí basta? Será que o papel do Brasil na parte aeroespacial se resume a cobrar uma taxa de quem queira enviar esses satélites? Será que não dá para a gente aproveitar melhor? Será que não dá para a gente participar de projetos juntos com outros países? E aí o Acordo de Alcântara, ele permite que o Brasil faça esses lançamentos? Porque cerca de 80% dos componentes que vão para o espaço são norte-americanos. E eles exigem a assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicos de Alcântara para que possa enviar, fazer esses lançamentos. Não é uma violação da nossa soberania, por quê? Porque a gente está apenas se comprometendo com o sigilo da informação. A gente está se comprometendo que isso aqui não vai cair na mão de terroristas. Nós estamos nos comprometendo, assim como ocorre na Fórmula 1. Quando você vai, e aqui eu vou copiar o exemplo do Brigadeiro Batista Júnior, quando você vai na Fórmula 1, você não pode chegar no box da Ferrari e chegar lá e começar a olhar tudo, a transmissão, o motor e etc. Porque aquilo tudo dali envolve segredos industriais, da tecnologia que eles desenvolveram. Aqui em Alcântara a mesma coisa. O Brasil não vai perder a sua soberania se não puder chegar lá alguém do governo e ficar olhando o que tem naquele satélite ou naquele governo, ou naquele foguete, né? Isso é uma coisa totalmente normal. Confundir isso com perda da soberania é uma pessoa que não tem razão nenhuma naquilo que está falando. Agora, Deus queira, a gente aproveite todo esse potencial, né, das nossas Forças Armadas, junto com a Agência Espacial Brasileira também, para que esse projeto saia cada vez mais do chão. Só que essa parte agora quem vai falar é o Brigadeiro Vital. Aqui está um pouquinho do resumo, o que foi. Na Credem ali, ó, Batista Júnior, comandante de força, o MD da época, general Fernando Azevedo, a população, aqui quando foi assinado o acordo, enfim. Acho que eu vou terminando por aqui, deu para resumir bem até hoje, só que agora, desse momento em diante, eu convido aqui o Brigadeiro Vital para nos dizer como é que a gente vai explorar ainda mais essas potencialidades, e já vou largar na mão dele. E esse encontro aí do ministro Fábio Farias, das comunicações, com o Elon Musk, que é o homem, não só o homem mais rico do mundo, como também presidente da Tesla, de outras empresas, da SpaceX e da Starlink. Que projeto que é esse aí do Elon Musk? E como é que a gente pode se beneficiar disso, Brigadeiro? Obrigado, deputado. Obrigado pela introdução, pela pergunta, né? Não foi combinado, mas eu acho que essa oportunidade do ministro Fábio Faria com o Elon Musk é um exemplo do que está acontecendo. A realidade do Space Business já chegou ao Brasil, já está no Brasil, já faz parte da nossa vida. Com essa constelação, a Starlink, que é uma constelação gigantesca de satélites de comunicações, que vai prover comunicação e internet rápida para o mundo todo, inclusive na região do Amazonas, ela é uma oportunidade para o desenvolvimento da região. A gente gostaria que a nossa indústria também estivesse participando mais ativamente, não nesse primeiro momento, mas com certeza a gente vai pegar e vai conseguir entrar no projeto de alguma maneira e vamos vamos avançar mais rápido, né? Por isso que eu agradeço muito a presença do deputado Eduardo Bolsonaro por ter aceitado o nosso convite para poder jogar luz sobre esse tema, que é uma oportunidade da gente perceber que o mundo está andando rápido, a gente foi surpreendido com essa chegada de uma tecnologia super avançada do século XXI, né? E agora a gente percebeu que ela está entre nós temos que continuar. Então, eu encaro como uma grande oportunidade e é um exemplo mais claro do que ela pode fazer pela vida dos brasileiros. Só que agora a gente vai passar um pouquinho sobre o e daí. O trabalho do AST, né, a aprovação do AST, trazer a tecnologia espacial para a vida de Alcântara e do Brasil foi um passo importantíssimo. Foi o primeiro passo para o Brasil entrar na era espacial, de verdade, mas não só em ciência, tecnologia e defesa, mas para entrar na indústria, para que a indústria espacial, para que o Brasil, a indústria brasileira, entre no mercado de 440 bilhões de dólares anuais, que no momento a gente não está participando. Por quê? Um centro de lançamento como se fosse um corpo de cristalização. Em volta de um centro, aparecem várias indústrias e cresce uma cidade, como aconteceu com a Embraer. Então, o centro de lançamento de Alcântara é a Embraer de Alcântara. Ele vai ser o corpo de cristalização onde a gente vai transformar a vida da região e colocar o Brasil dentro do espaço. Mas o que a gente está falando?
Então, o Sindicato das Indústrias de Material de Defesa, ele, preocupado em trazer à luz isso, ele tem feito uma campanha de esclarecimento para que as pessoas percebam a importância do mercado espacial, para a vida do Brasil, né? Que é um novo mercado, é uma nova fronteira, não é uma tecnologia. Então, nesse contexto, a gente vai falar sobre Space Business. Avançar. Nós observamos que nós já estamos entrando numa nova era, a era espacial, com uma forte presença do setor privado industrial, o advento do New Space, que nada mais é de que novas tecnologias com custo menor, modelos de negócio cada vez mais avançados. Essas novas tecnologias, às vezes o pessoal pensa que é custo baixo. Não, às vezes são custos elevados, mas trazem grandes benefícios. Por exemplo, a Starlink, que é um custo bilionário, é New Space e está trazendo grandes benefícios para a vida. Grande redução de custos de acesso ao espaço. Antigamente, pagava-se $50 mil para colocar 1 quilo no espaço. Agora, recentemente, baixou para 20 mil. E, em breve, também com outra empresa do Elon Musk, que com o Starship, da SpaceX, o custo vai cair para menos de $1.000. Ele promete que vai ser $20 o quilo. Quer dizer, Na verdade, hoje, colocar um satélite pequeno no espaço é mais barato que comprar um avião. Não sei se o pessoal viu as proporções, mas um avião pequeno, às vezes, é mais caro do que colocar um satélite no espaço hoje em dia. E vai ficar mais barato. Emprego de grandes constelações de satélites. Discussão sobre o uso do espaço pela humanidade. Antigamente, o uso do espaço era apenas para o bem da humanidade de uma maneira genérica. Agora, não. O uso do espaço é para defesa e para negócios. Então, isso está sendo discutido na ONU, inclusive. Novos modelos de negócio, ocupação permanente da Lua. Agora, o homem não vai lá só para visitar, ele vai colocar uma colônia, vai explorar economicamente a Lua, e isso está gerando uma mudança de paradigma no mundo. E o Brasil precisa entrar nisso. Exploração tripulada a Marte, por quê? Porque tem asteroides que custam, uma rocha de 30 metros custa $30 bilhões. E a partir de Marte é que se consegue fazer mineração espacial a custos razoáveis. Então, é por isso que o pessoal está indo para Marte, não é pelo romantismo, é porque é muito dinheiro. Missões a asteroides e defesa planetária. Esse assunto da presença militar do espaço, em particular, a Space Foundation, ela contratou uma consultoria alemã, a KPMG, pegou o escritório da Austrália e entrevistou 20 líderes mundiais a respeito da presença militar no espaço, né? E, dentre todos os depoimentos, eles publicaram agora em agosto, no Space Symposium, até o nosso comandante de aeronáutica participou, eles pegaram 4 ideias básicas que esses 20 líderes destacaram. Comandante da Space Force, líderes de indústria, etc. As 4 previsões principais a seguir sobre o provável uso de defesa no espaço passam por: espaço definirá o futuro da segurança nacional. Não está falando da segurança espacial, da segurança marítima, não, é da segurança nacional como um todo. O ritmo de inovação continuará a acelerar. As parcerias serão cruciais para o sucesso a longo prazo. Nós temos bons relacionamentos com os nossos países vizinhos, com os Estados Unidos, então é uma tendência a gente trabalhar na mesma coalizão. O alinhamento com as normas é necessário para desbloquear o avanço. Então, esse é o pensamento. E para onde que está caminhando isso? A gente observa que de 2019 até 2022, a presença militar no espaço aumentou. Países como Itália, Japão, Canadá, Espanha, Austrália, a partir do ano que vem, a Índia já estava, Estados Unidos, China e Rússia, né? Grã-Bretanha e França, e além da Alemanha. Todos eles têm forças espaciais, são forças regulares, eles estão planejando um emprego de armamento para a defesa dos interesses nacionais. Quer dizer, é mais um domínio de combate, terra-mar, ar, né? Cibernético e o espaço. 2. Na verdade, o modelo de inovação mais vencedor, ele tem os stakeholders, governo, investidores, capital de risco, universidade, né? E o capital privado, né? Eles fazem centros de pesquisa, então são uma estrela de stakeholders que tem que existir para criar o ecossistema adequado para avançarmos. E é por isso que a gente acha importante Alcântara, a gente espera que o centro de lançamento ele facilite a criação. O governo fez a sua ação,
abriu, disponibilizou um centro de lançamento importante, destravou a parte legal para poder viabilizar o investimento privado para as indústrias chegarem até lá. E aí a parceria é importante. 20 setores de negócios diferentes. Aqui eu vou apresentar 15, mas são 20 no total. 10 firmas globalmente, 10 mil firmas globalmente falando, né? E 4 trilhões de dólares envolvidos em tudo isso. 4 trilhões de investimento, etc. As dimensões econômicas que a gente está falando. O Space Business, hoje em dia, ele tem o espaço-terra e o espaço-espaço. Isso aqui eu tomei emprestado a definição do Sidney Nakarodo. Ele trabalha numa venture capital lá dos Estados Unidos. Eu vi uma vez uma entrevista dele, gostei dessa divisão que ele fez, e que divide bem. Até hoje no Brasil, a gente só tem falado muito em espaço-terra, mas espaço já é uma realidade. E é um mercado trilionário, né? Hoje está em torno de 440 bilhões de dólares por ano, o tamanho do mercado, mas o Goldman Sachs ele prevê 1,4 trilhões em menos de 8 anos, até 2030, 1,4 trilhões por ano. É um mercado absurdo. Hoje em dia, por exemplo, países que prestaram atenção desse detalhe importante do envolvimento da indústria, do negócio, como a Índia, ela criou um Ministério do Espaço em 1972 e tem pensado estrategicamente desde então, feito políticas adequadas, legislação adequada, fomento adequado, investimento adequado, e hoje eles participam com 2% do mercado atual. Eles investem 1,29 bilhões de dólares por ano, mas participam com 8,8 bilhões de dólares, quer dizer, 2%. E continuam nessa toada. O primeiro-ministro, ouvindo o ministro do espaço deles, já tem um planejamento, que foi publicado recentemente, para aumentar de 2% para 10% até 2030. Então, aí vai passar de 8,8 bi para 140 bilhões de dólares por ano, mas sem investir mais. Ele não vai investir o capital do estatal, porque ele já está em 1,3 bi, atraindo mais negócios privados para alavancar. Então, o investimento para criar o mercado, ele é estatal, porém, a alavancagem, ela é privada. Aqui é um exemplo de espaço-terra, né? Controle de incêndios florestais por satélite, agricultura de precisão, monitoramento de minas, de rejeitos, patrulha marítima, planejamento urbano, preservação do patrimônio cultural, tudo isso é possível utilizando espaço, e é feito. Só que hoje nós ainda estamos usando ferramentas a granel, né, de fora. Mas é um mercado muito grande para que as nossas indústrias, né, brasileiras participem e consigam entrar nesse mercado, não só no Brasil, como fora. Para a gente deixar de ser apenas usuários, né, ter uma política adequada, para nós sermos fornecedores de serviços como a Índia fez, e passarmos a participar da economia global de uma maneira melhor, né, trazendo benefício para todo mundo. Aqui é um outro exemplo, mas aqui já é mais espaço, mineração espacial. Quem está preocupado muito com mineração espacial é o continente africano. Eles têm investido bastante, têm observado aquilo que eu falei, uma rocha de 30 metros de platina pura existe, é um asteroide, já foi mapeado, e o pessoal só está esperando fazer um degrauzinho na Lua, um degrauzinho em Marte, para poder ficar economicamente viável, trazer 30 bilhões de dólares. Quando essas coisas começarem a chegar na Terra, em Marte, na Lua, as colônias, é como se fosse um novo descobrimento da América, né? A quantidade de ouro mudou na Idade Média, né? Foi até depois da Idade Média. Mudou em 1500. Quando descobriu a América, tinha uma quantidade X de ouro, mudou o padrão de referência. Quem chegou na frente teve vantagens. Então, essa que é a lógica do negócio. Aqui nós temos diversos lançadores. Essa figura até está desatualizada, eu peguei há 2 anos atrás. Por exemplo, o SLS já não está mais com tanta... não se tem tanta expectativa, porque o Starship, que é esse foguete aqui do Elon Musk, ele avançou muito rápido, tem previsão de começar a operar em 2 ou 3 anos, e fazendo com que o custo de lançamento de 100 toneladas, né, saia, na órbita baixa, saia por 2 milhões de dólares. Então, significa que com esse foguete, o custo de operação dele
vai sair em torno de $20 por quilo em órbita, né, quando for contratar. Isso segundo o Elon Musk. Ele é muito otimista, mas vamos ver que, vamos fazer que ele erre. Ele errou por, sei lá, 100 vezes. $2.000 por quilo é muito mais barato que $50.000 por quilo, que era no início da década. Então, é uma grande revolução, é isso que está fazendo tudo de ser disparado. Sem contar a corrida geopolítica entre Estados Unidos e China para a ocupação da Lua, está jorrando bilhões de dólares e bilhões de modelos de negócios novos. Turismo espacial, todo mundo viu na televisão, não precisa falar muito. Quando eu comecei a fazer essas palestras há uns 2 anos atrás, eu usava aquela figura lá de cima. Agora já dá para colocar, e essa aqui de baixo, que é do russo, que pagou acho que $14 milhões para voar. Agora com $250 mil, já é possível se fazer turismo espacial. Isso era impossível de se imaginar. E, como o custo de lançamento é baixo, nós temos fábricas orbitais para fabricar chips em microgravidade, fabricar fibra ótica, equipamentos de altíssimo valor agregado, altíssima tecnologia, com retorno absurdo de lucro, né, que precisam da microgravidade para serem fabricados, hoje já são realidade. Isso aqui é da empresa Varda, é uma empresa que vai utilizar os foguetes do Elon Musk para colocar esse protótipo de fábrica automatizada em órbita, e em 2023 está sendo planejado o lançamento. Quer dizer, ela já está quase pronta, daqui a 2 anos vai ser o primeiro lançamento. Estações lunares gateways, né, são estações que ficam orbitando entre a Terra e a Lua para poder permitir a troca de tripulações e criar um corredor de suprimento para permitir a ocupação continuada da Lua. Essa é uma das 5 alternativas que a NASA está avaliando. A tecnologia normalmente é assim, a NASA desenvolve a tecnologia e repassa para a empresa privada e os militares compram. É assim, mais ou menos isso que acontece. A mesma coisa acontece com o Starship, que é aquela nave, né, que leva 100 toneladas, né, em órbita baixa. Ela também faz voo ponto a ponto, levando 100 toneladas de carga em menos de 1 hora para qualquer ponto da superfície. Quer dizer, é uma mobilidade militar absurda. E rebocadores espaciais. Os rebocadores, por exemplo, transporte entre órbitas é um negócio necessário. Se você vai fabricar vacinas genéticas, tem que pegar o material da pessoa, levar, manipular em microgravidade, trazer para a Terra, e eventualmente vai ter que transferir de uma órbita para outra um satélite, rebocadores espaciais já são um negócio viável. Por exemplo, você lança até uma órbita X, 100 toneladas de pequenos satélites, cheio de rebocadores, que depois daquela órbita o rebocador vai navegando e deixando cada satélite na sua posição, reduzindo o custo total. O que é isso? É que nem aeroporto. Você tem o hub, né, que chega no aeroporto hub, e tem os regionais. Isso está acontecendo no espaço também. Eu tenho um filminho aqui para mostrar sobre esses rebocadores. Você pode colocar o filme para mim, por favor? Que é bem interessante como é que funciona.
Pode voltar a apresentação, por favor? Foi uma propaganda de graça para momentos, mas é importante. Essa empresa existe há 10 anos, ela eram de pesquisadores da NASA e eles têm uma parceria estratégica com a SpaceX. Eu fiquei chateado com eles porque quando eu fui para a reserva eu queria montar uma empresa para fazer isso, estava todo feliz que tinha descoberto a América, descobri que essa empresa existe há 10 anos. A análise da concorrência me quebrou. Então, eu vou apresentar 3 mapeamentos também de outras venture capitals, né? Que são empresas que investem em startups pelo mundo afora, né? Esse aqui é da Space Fund, eles separam a quantidade de negócios do espaço em 5 vertentes, né? De transporte, comunicações, fatores humanos, cadeia de suprimento, energia. Energia, né? Por exemplo, a China está com um planejamento de colocar uma usina solar em órbita para transferir energia da órbita para a Terra, né? Em 2023, 2024. Quer dizer, são coisas que estão acontecendo agora, né? E esses 15 tipos de negócios diferentes, cada um dentro de uma dessas vertentes. Então, transporte, tem transporte espaço-terra, espaço-espaço, espaço para outros planetas, transporte na superfície da Lua, na superfície de Marte. Isso já é comercial. Comunicações, além da Terra, além da órbita terrestre, terrestrial, entre a Terra e outras órbitas, fatores humanos, habitats, por exemplo, essas gateways, os abrigos na Lua para poder fazer mineração, porque se tem minerais preciosos aqui na Terra, tem na Lua também. E lá tem uma substância que só existe lá, que é muito importante para a energia. Por exemplo, a gente está cada vez mais dependente de energia elétrica, né? E a solução vai ser fusão nuclear daqui a 15 ou 20 anos. O combustível para fusão nuclear é hélio 3, que é um elemento químico que só existe na superfície da Lua. Por quê? Precisa dos raios cósmicos, eles batem na superfície e geram hélio 3. Aqui na Terra, não bate raio cósmico na Terra, então não tem como gerar esse elemento. E os Estados Unidos, Rússia, China e a Europa já estão planejando 3 colônias próximas e jazidas desse tipo de material, coincidentemente, lógico, e daqui a uns 20 ou 30 anos, nossos netos e bisnetos, eles vão ter que pagar todo o custo desse desenvolvimento que eles estão fazendo, porque nós vamos pagar o não recorrente deles, a não ser que a gente decida participar também da festa. Como a gente fez na Antártica, a gente não tem lá uma estação, por que não ter uma sala com a Vale do Rio Doce, com a Petrobras, outras mineradoras, trabalhando lá para quando a gente for utilizar, a gente poder vender também hélio 3, né? Isso tem que ser um planejamento de agora. Se for acordar perto da véspera do 7 de setembro, né, que a gente até brinca, né? Opa, esse ano fui surpreendido pelo 7 de setembro, que a gente brinca na caserna. Se a gente não se planejar agora, não adianta fazer daqui a 10 anos. A gente vai estar fora do clube, não vai ter bilhete de entrada. Próximo, por favor. Ok. Essa outra empresa, ela fez um mapeamento diferente. Ela mapeou só os negócios em órbita. Na órbita próxima, que a gente chama de órbita baixa, LEO, média, alta e além do espaço. E eles mapearam empresas, aqui lá são várias bandeiras, vários países, vários negócios, e classificados dessa maneira. Tem monitoramento e rastreio, remoção de debris, por exemplo, teve aquele lançamento daquela bomba, daquela míssil antissatélite russo, semana passada, que destruiu um satélite deles num teste, e fez com que a estação orbital, aquela estação internacional, a cada 90 minutos, os astronautas que estavam lá dentro estavam correndo risco de vida, porque ela começou a cruzar a cada 90 minutos o campo de destroços, né? Então, é para isso que existem empresas que estão se especializando em reduzir o número de destroços para evitar esses riscos. Suporte para missões no espaço, transporte interespacial, alocação, ajuste de órbitas, reabastecimento em órbita, serviço em órbita. Aqui não está, mas hotéis em órbita para turismo espacial, um monte de atividades. E todas elas com envolvimento de alguma empresa privada. Nós queremos colocar o Brasil nesse mapa aí também. E aqui é o último mapeamento que eu tenho da consultoria Serafim, em que ele pega diversos logos de empresas que estão no segmento de lançamento, né, que ele chama upstream,
Downstream, que é receber serviços para a Terra, e Beyond Earth, que é além da Terra. Então, a gente observa aqui que, tanto na montagem, processamento de dados, serviços, softwares, aplicativos, existem milhares de serviços e todos eles já têm empresas privadas de portes variados, né, trabalhando. Eu não consegui localizar nenhum logo brasileiro ali, que essa é uma preocupação que a gente espera destravar com esse funcionamento pleno de Alcântara, que, né, vamos considerar assim, o Brasil deu o primeiro passo em direção ao Space Business em 2019 com o AST. Agora nós precisamos acelerar e fazer o resto da lição de casa para poder chegar lá. Tem países vizinhos nossos que já conseguiram fazer isso, graças a um planejamento estratégico, né? Por exemplo, a Argentina, ela conseguiu colocar a Satellogic nesse grupo. A Satellogic é uma empresa de mapeamento, né, tem uma constelação, que concorre com a Planet, que é uma americana. Então, isso não foi de graça, né? Tem até investidores brasileiros que investem na Satellogic. Então, nós temos que agora criar condições para que os investidores brasileiros e estrangeiros se sintam à vontade de investir no Brasil. Então, e nós não estamos tão longe, né? O mais difícil foi tirar do papel o centro. Isso aí deu trabalho, graças à ajuda do deputado e o comandante da aeronáutica, que na época não era comandante, mas também foi aguerrido, o Flávio, que é da minha turma, e a gente conseguiu, graças a Deus, fazer isso aí. Aqui é um outro mapa, isso aí é recente, eu peguei essa semana. O número de venture capitals, investidores anjo, corporações, private equity, corporation, né? Olha só, a partir de 2015 começou a subir, de 2019 para cá deu uma explosão de interesse de investimento privado. Mas esses interesses privados, eles só aparecem onde existem condições mínimas, né, para a empresa funcionar. É isso que a gente tem que descobrir. A África já percebeu isso, e nos últimos 3 anos a gente observa que eles praticamente dobraram, estão próximos de dobrar o investimento na área espacial, no continente africano. Na América do Sul a gente ainda está estagnado nos 3 anos, mas a gente vê uma tendência de crescimento. A Oceania está disfarçado ali, parece que está caindo, mas não é, é porque a Oceania tem a Austrália, que está criando a força espacial, eles têm 5 bilhões de dólares planejados para 5 anos, não aparece ali nesse mapeamento. Então dá a impressão que tem pouco investimento, mas não. Esse relatório foi feito pela Africa Space, que é uma associação de indústrias espaciais africanas que estão bastante preocupadas com mineração espacial. Aqui é uma outra observação. A gente observa que no relatório, eles fizeram um mapeamento grande, eles observaram que houve uma redução no investimento na área espacial, tanto na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, por conta da crise de 2014. Então, é para ver o nível de detalhe que os africanos estão preocupados. Eles estão mapeando tudo e estão observando, inclusive, a nossa situação. Isso aqui foi em 2020, mas foi em consequência da crise que nós tivemos e, na época, 2018, 19 e 20, ainda não deu tempo da gente conseguir criar as condições para as empresas começarem a operar a partir de Alcântara e vender serviços no mercado espacial. Aqui é um exemplo, mais ou menos, do que aconteceu na Índia, aqui, e que pode ser um bom caminho. A gente observa, por exemplo, uma estrutura de governo, em que o governo ele compra serviços, ele consome serviços, com isso, as empresas elas têm o mínimo para manter um quadro funcional, e é lógico que você pega uma equipe boa, você tem um excedente de criatividade, as pessoas elas fazem a produção, inicialmente leva-se um tempo até ajustar a produção, depois começa a se ter excedente, né, de tempo, de ideias, e essas ideias elas dão uma tal da capacidade excedente para inovação. E é isso que chama a atenção, aumenta a percepção de oportunidade dos investidores privados. O fato de existirem as empresas, nós temos algumas empresas pequenas, se elas estiverem mais estáveis, aumenta a percepção dos investidores privados, que investem um volume muito maior que o governo. Vamos supor, para cada milhão, 2, 3, 5 milhões privados aparecem, porque não só pelo serviço que o governo está contratando, mas eles observam
modelos de negócios inovadores e alavancagem, não só no Brasil, mas eles procuram oportunidades fora. E com isso, assim a gente consegue entrar no mercado espacial global, só dessa forma, com alavancagem privada, mas graças à existência de um mercado do ecossistema em que o governo, por compra de serviços, consegue provocar. E o retorno acaba alimentando o sistema. A gente dá o arranque, aí a partir daí é um círculo virtuoso, né? Então, mais ou menos, esse foi o modelo que a Índia começou a fazer, que a gente observa, pura observação, e que é um modelo que eu acho que tem dado certo. Pode ser uma das saídas. Agora, indo para o final, deixando essa figura como inspiração, né? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro na Credem, e também aproveitar, também agradecer ao Brigadeiro Durans, que foi o segundo comandante de Alcântara, né? Então ele teve bastante paciência, né? Esperou ir para a reserva, chegar até aqui para ver o processo destravado. E como eu disse, nós já demos o primeiro passo. Agora estamos perto de fazer um pequeno ajuste para poder correr agora e alcançar e ultrapassar os nossos concorrentes. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, nossos agradecimentos